Então, vamos retomar então com a nossa terceira mesa de conferências, com o professor Luiz Gonçalves, que é doutor em línguas românicas, professor do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Princeton. Seus interesses de pesquisa incluem aspectos culturais vários e também aquisição de segunda língua, metodologia de línguas estrangeiras aplicadas ao ensino de português como língua estrangeira, principalmente. Ele é o presidente da Organização Americana de Professores de Português e é o diretor executivo do Encontro Mundial sobre o Ensino de Português, o EMEP, e eu tive o prazer de conhecê-lo em 2015, se eu não me engano, no quarto encontro do EMEP, que ocorreu na Universidade de Georgetown. Então, é um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, e agradeço por ter aceitado o convite para expor a sua pesquisa. Muito obrigada, Luiz. A palavra é sua. Vanessa, eu que agradeço o convite, agradeço muito. Apesar de eu vou ser honesto com vocês, eu estou muito nervoso de falar para vocês. Vejo aqui alguns nomes de pessoas que eu leio com frequência, mas enfim, como eu digo aos meus alunos quando eles dizem que estão nervosos, quem não tem nervos não tem talento, né? Então vamos lá, que era o que dizia a Sara Bernard aí em França. Bom, muito obrigado por essa apresentação tão simpática. Eu convido todos já agora, já que a Vanessa abriu a porta, a participarem na nossa conferência anual no Encontro Mundial sobre o Ensino Português, o EMEP. Vai agora na 11ª edição e vai ser em Northwestern, em Chicago, com a nossa anfitriã, a nossa colega Ana Clotilde Tomei Williams, da Northwestern, que é uma pessoa fabulosa, fantástica, que fez o mestrado dela e doutorado na França. O doutorado dela é sobre as diferenças, é um doutorado fabuloso, ok? As diferenças entre a forma de relatar um jogo de futebol na França e no Brasil. E são muito grandes. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre um projeto que eu desenvolvi aqui na Princeton, que é uma universidade que tem sido muito generosa comigo, tenho uma dívida de gratidão muito grande com ela. Quando eu propus criar uma plataforma para o ensino de português, eles foram bastante abertos à ideia. Nós pudemos contratar várias pessoas e comprar materiais autênticos para ter nesta plataforma, apesar de muitos deles estarem protegidos por senha e não requererem direito de autor. O projeto chama-se Língua Viva e eu vou falar para vocês como é que a variação entra e como é que é o centro, na realidade, do desenvolvimento deste projeto, que eu acho que é um pouco o futuro do ensino português no mundo. Os produtos comerciais que nós temos disponíveis não respondem, de facto, aos contextos em que a gente ensina, não correspondem às necessidades que nós temos. Eu conheço menos língua materna, mas o que eu conheço não estou assim muito impressionado. A língua estrangeira, definitivamente, precisamos de muito mais, e a língua de herança, apesar de ser talvez um dos eixos que mais cresce hoje em dia, é um dos que carece de mais materiais, abordagens e pesquisas especializadas. E talvez um daqueles em que a variação linguística tenha um papel fundamental, porque a variação linguística no português como língua de herança faz parte da própria criação de identidade por parte do aluno ou do falante que está a desenvolver as suas habilidades linguísticas. Então, eu dividi a minha apresentação em várias partes. Eu vou começar por falar então sobre como é que surge esta ideia de Língua Viva. E o Língua Viva surge como, primeiro, para ser honesto com vocês, não foi uma ideia minha, precisamente. Foi uma ideia do nosso programa de alemão aqui na universidade. E se há língua que tem variação significativa é o alemão. E então eles definitivamente, desde o início que eles começaram com o projeto de criar uma plataforma online, a ideia de variação ficou imediatamente central à ideia de criação da plataforma. Uma das ideias da plataforma é trazer a variação de uma forma
organizada e de tal forma que não é possível os produtos comerciais fazerem. Quando o departamento de alemão rodou vários semestres, a plataforma fez uma apresentação que inspirou muito os nossos colegas do espanhol a fazer uma plataforma para eles que se chama Aprendo. O nosso departamento espanhol tem pessoas da Argentina, do Chile, do Peru, do México, de Porto Rico, claro, de Espanha, de várias regiões de Espanha. E então vocês podem imaginar, no momento de conceber capítulos e textos e vocabulário, as diferenças linguísticas, a variação linguística do espanhol saiu toda. E como vocês sabem também, porque são já mais peritos nisto que eu, está todas umas questões de políticas, ideológicas, de percepção do outro, que acabam por entrar na própria decisão e na escolha e na forma como a variação é encarada. Depois destas duas línguas, eu então decidi, será que eu consigo fazer isto? Uma das razões por que me levou a fazer esta plataforma é o seguinte: nós temos um livro que é muito utilizado em quase todas as universidades norte-americanas para o ensino português, que se chama Ponto de Encontro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de o ver. O Ponto de Encontro é o único. Foi feito em cima de um livro do espanhol que se chama Mosaicos e apresenta algumas inadequações que têm que ver com a transferência inadequada de uma estrutura de ensino para o espanhol para o português. Para vos dar um exemplo, a segunda versão já limpou isso, mas na primeira versão, no primeiro capítulo, nós tínhamos qualquer coisa como verbos como gostar. Ora, o verbo gostar em português não é um verbo como reflexivo, não é um verbo de pronome como em espanhol, é um verbo com preposição, gosto de, mas no espanhol, no livro de espanhol em que este livro foi feito, uma das primeiras coisas que se aborda no ensino de espanhol é o me gusta, me encanta, porque são verbos que têm uma estrutura completamente diferente dos outros. E basicamente só são utilizados no singular e no plural, e é o pronome que diz a quem se refere. Isso transferiu-se para o livro de língua portuguesa absurdamente, não é? Então houve uma transferência crítica, talvez, de algumas das estruturas da língua espanhola que não têm lógica para nós. Então, apesar de nós termos também constatado a presença de vários erros, outros importantes no livro, e o livro vem acompanhado de uma plataforma online em que os alunos são supostos fazer exercícios, nessa plataforma nós vimos várias coisas. Primeiro, nenhum documento real. Todos os documentos da plataforma tinham sido propositalmente criados ou gerados para fazer exercícios. Havia umas entrevistas semi-espontâneas, mas bastante estruturadas para a pessoa utilizar determinadas coisas da língua, ou mapas semânticos ou estruturas da língua, mas eram... as pessoas, os colegas, alguns deles são colegas que foram entrevistados, falam com alguma cuidado, um cuidado que o falante nativo da língua, quando está em conversa espontânea, não tem. Então não é esse tipo de material que nos interessava. E nós encontramos muitos erros, contactámos a editora constantemente, fizemos lista de erros para eles corrigirem, e infelizmente, ano atrás ano, semestre atrás semestre, eles continuavam a não corrigir nada. Então, uma das razões porque eu acho que isto é um projeto que talvez seja um modelo de atuação para os colegas no futuro é porque, primeiro, permite-nos trazer a variação de uma forma que os produtos comerciais não trazem. A única coisa que o Ponto de Encontro tem é que em todos os exemplos escritos aparece como se diria em Portugal com o tu e como se diria no Brasil com o você, e nós sabemos que a variação é muito mais complexa que isso, ok? O outro motivo é porque, como eu tenho a autoria, como eu tenho acesso aos bastidores da plataforma, em qualquer momento eu posso mudar qualquer coisa. Se eu tenho um aluno que está interessado, como eu já tive, por exemplo, em procurar, em pesquisar, e vai trabalhar
como é que era? Ela foi para a Gorongosa, em Moçambique, estudar pequenos predadores. Ok. Onde é que eu, a nível comercial, vou encontrar alguma coisa com esse tipo de interesse, com esse tipo de abordagem? Eu, como tenho esta plataforma, eu posso ir buscar vídeos da Gorongosa, entrevistas com os guardas da Gorongosa e fazer todo um trajetório para esta aluna que tem a ver com ela. Eu tive um aluno que foi combater a dengue no Rio de Janeiro. Onde é que eu encontro, num produto comercial, esse tipo de interesse? Ter uma plataforma deste tipo permite-me criar caminhos novos e eles depois têm uma coisa fabulosa, que é ficarem recicláveis, disponíveis para qualquer outro aluno no futuro, e alunos que estão mais interessados em outros registros, em outros tópicos, também explorarem, e eles fazem isso muitas vezes quando eles sabem que vão ter um exame de língua, eles vão ver o que é que os outros colegas tiveram a estudar. É uma das formas que nós encontramos de ir criando repertórios temáticos, ok? Não é só repertórios da língua, porque a variação é isso, são repertórios diferentes, mas também repertórios temáticos. Eu vou tentar ver se eu consigo clicar aqui, que o link não me está a sair. Está, ok. Então essa é de onde veio a ideia, como veio o conceito e como se organizam a língua e os conteúdos dentro da plataforma. Uma das outras coisas que então vocês já devem ter entendido foi que a perspectiva da língua que nós trazemos é uma perspectiva profundamente pós-colonial. Uma perspectiva sem os ranços nacionalistas do século XIX, que em muitos aspectos da linguística do português e das outras línguas, apesar de eles não a reconhecerem ainda, está no centro muitas vezes das nossas atividades. Então, nós trazemos para esta plataforma o português como uma língua pluricêntrica, não vamos enganar ninguém. A língua neste momento o pluri aqui é um desejo futuro, ela é na realidade bicêntrica, é Portugal e o Brasil. Mas não podemos esquecer que, sobretudo em Moçambique e Angola, os nossos colegas têm feito trabalho linguístico fabuloso. Há descritores, ok, certo, não existe um compêndio com uma descrição completa de uma das variantes do que seria a variante padrão de Angola e Moçambique, mas nós temos sim muitos artigos publicados em revistas especializadas que nos descrevem a língua tal qual ela é utilizada em Angola e Moçambique. O que é que nos permite uma plataforma destas? Uma plataforma destas permite-nos que sempre que eu encontro uma descrição do português de fora de Portugal e do Brasil, sobretudo de Moçambique e de Angola, eu posso retirar essas descrições da língua e acrescentá-las às descrições da língua que tenho na plataforma. Ou seja, eu próprio não tenho eu tenho descritores de língua padrão do Brasil, tenho descritores de língua padrão de Portugal, às vezes são o mesmo, às vezes é com contraste, e eu agora posso fazer contraste, às vezes com Moçambique, posso fazer contraste com Angola, e os alunos, conforme eles decidem para que é que precisam então aprender a língua, eles vão explorar o contraste que eles quiserem. A língua, como nós sabemos, em termos de variação linguística, tem muitos tipos de variação, e uma das coisas que eu preciso muito, porque eu tenho alunos com interesses muito distintos, alunos que vão trabalhar com o café em Timor-Leste, que vão trabalhar com as energias renováveis em Portugal, que vão trabalhar com a Embraer no Brasil, então há registros mais formais, há registros menos formais, há registros de geração para geração. Eu definitivamente não falo português como os meus avós falavam, para além das geográficas e outras, não é? Existem situações, contextos em que necessitam determinados registros da língua, outros, e isso é fundamental estar sempre presente. Claro que criar uma plataforma com todas essas características é um trabalho de anos, não é? O que importa é começar pequeno e nós irmos acrescentando às nossas descrições, aos nossos descritores, o que nós formos encontrando. Que, no fundo, é aquilo que nós, como professores, fazemos, não é? Estamos sempre a aprender dentro da nossa própria língua, porque é impossível qualquer professor saber toda a variedade, saber todos os registros da língua, mas é preciso ter uma atitude aberta de ir descobrir com eles quando eles precisam. Quando eu tenho um aluno que decide fazer um trabalho com as tribos indígenas do Amapá, eu não posso dar aulas para esse aluno como se ele fosse para o Rio de Janeiro. Não tem lógica. Eu tenho que ir procurar documentos que vêm do Amapá, porque é isso que ele vai encontrar.
Uma das coisas que nós fizemos, centrais também, para focar um pouco a apresentação da língua, foi utilizar muito corpos, ok? Então, quando nós usamos produtos comerciais, nós temos listas de vocabulário e temas, neste aspecto aqui o corpus ajudou-nos muito com o vocabulário que nós apresentamos. Nós apresentamos os verbos AR, ER, e aquela coisa toda que nós fazemos, não é? A família e tal. E, como vocês viram, por exemplo, o ponto de encontro foi uma transferência direta de um template de um livro de espanhol para português. E, ou seja, em termos de vocabulário, a abordagem crítica ao vocabulário a ser ensinado, eu diria que foi muito reduzida, porque ela foi informada pelo espanhol. Isso para mim é um problema. Há muitas, eu ensino espanhol, o espanhol é espanhol, português é, nós dizemos as coisas de outra forma, referimos-nos às coisas de outra forma, utilizamos a língua de outra forma, mesmo quando temos a mesma palavra, quando alguém em Espanha pega no telefone e diz, diga, até hoje os cabelos na nuca levantam porque eu acho que é muito rude. Há pragmáticas diferentes, há palavras que são utilizadas de formas diferentes. Entrar num bar e gritar para alguém quando eu pueda é uma coisa que até hoje ainda não consigo fazer, porque aquilo para mim é muito rude. Eu entendo as palavras todas, eu sei porque é que elas estão a ser utilizadas, mas nós não podemos simplesmente transferir do espanhol para as ferramentas do português e achar que estamos a fazer um trabalho sério, ou pelo menos produtivo. Então, quando nós ensinamos, por exemplo, vamos só focar numa coisa, os verbos. Quando nós ensinamos os verbos AR, ER e ER, porquê é que ensinamos aqueles verbos que estão lá no livro? Quem é que disse que aqueles verbos são os mais frequentes? São os mais frequentes na vida de quem? Na vida de um universitário ou na vida de uma pessoa que tem que trabalhar todos os dias? Bom, vou ter que rever essa frase, porque os universitários também trabalham todos os dias, mas que têm uma vida social lá fora, que têm contacto fora do campus. Os meus alunos vivem aqui, nós chamamos a bolha cor de laranja, porque o cor de laranja é a cor da nossa universidade, e o campus é uma bolha. Eles não saem do campus às vezes durante meses. Isso não é uma experiência na língua igual à experiência que tem uma pessoa que tem filhos e tem que ir trabalhar todos os dias. Vai ao supermercado, eles não vão, que cozinha, eles não cozinham, tem tudo feito para eles, que tem que lavar a roupa, bom, lavar a roupa eles têm que lavar, que também era demais, não é? Mas e nós utilizamos então o corpus. O que é que nós fizemos? Nós alimentámos o corpus no capítulo que nós falamos da família, alimentámos o corpus com textos, transcrições, vídeos, com a temática da família. Quando foi de viagens, nós alimentámos e nós vimos quais é que são, de facto, os verbos mais comuns que saem quando a gente fala da família, ou que saem quando a gente fala de comida. E, dessa forma, foi possível alterar as listas simples de vocabulário, que é uma coisa simples, de lista, e fazê-lo de forma a que, não só a variação entra, porque nós utilizamos vocabulário de todos os países de língua portuguesa, textos de todos os países de língua portuguesa, livros completos de todos os países de língua portuguesa. Utilizamos, às vezes, para verificação, uma ferramenta que eu acho extremamente útil, apesar de ainda estar bastante incompleta, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Quando algum vocabulário nos aparecia que era desafiador da nossa perspectiva, nós fomos ao vocabulário ver que frequências existem. É mais frequente onde? Este é um vocabulário frequente em todos os países de língua portuguesa ou é um vocabulário que aparece especificamente num país de língua portuguesa? O vocabulário ortográfico não é perfeito. Eu acredito, por exemplo, que os textos que alimentaram o vocabulário ortográfico da língua portuguesa para o Brasil, alguns incluem os jornais da primeira metade do século XX, e há, sobretudo a nível vocabulário, sobretudo desde a introdução da televisão, o vocabulário, o mapa semântico do português do Brasil, dos portugueses do Brasil, não é igual àquele que era na primeira metade do século XX. Então nós, às vezes,
temos algumas, por exemplo, a palavra machimbombo, que é uma das coisas que, é aí que eu estou a ir, que nós temos na nossa plataforma. Na nossa plataforma nós temos autocarro, ônibus e machimbombo. Machimbombo é utilizado em Angola e Moçambique para ônibus, ok? E autocarro é utilizado em Portugal para ônibus. Machimbombo vem do inglês de machine pump, mas se vocês forem ao vocabulário ortográfico aparece no Brasil também. Porquê? Porque até aos anos 20 e 30 era uma palavra utilizada no Brasil para se referir ao ônibus ou ao autocarro. Então, não é uma ferramenta perfeita, mas dá alguma ideia de quais são as frequências do vocabulário, sobretudo menos frequente, de menos utilização diária nos outros países de língua portuguesa. Então, o corpus ao serviço da variação também. Outra coisa foi documentos reais. Então, toda a plataforma está organizada, todas as leituras, todos os vídeos, todas utilizam documentos reais. Eu não criei documentos para a plataforma, eu passei 8 meses a recolher, por exemplo, quando eu fui aos restaurantes, eu pedi emprestado os cardápios, quando eu fui ao banco eu trouxe, por exemplo, quando os alunos fazem o capítulo em que a gente fala da vida universitária e da universidade, e que eles acabaram de trabalhar como é que se faz uma apresentação pessoal, uma das coisas que eles têm que fazer é preencher o formulário de acesso a um curso de verão na Universidade do Porto. O formulário eu não criei, é o formulário mesmo que eles têm que apresentar na Universidade do Porto para se inscreverem nesse curso de verão. Quando nós trabalhamos com documentos reais, o que é que acontece? Acontece duas coisas fabulosas. Primeiro, o pluricentrismo ou bicentrismo, ou o que nós quisermos chamar, entra pelas nossas classes, pelas nossas aulas dentro, sem pedir autorização a ninguém. E outra coisa que entra é a sociolinguística da nossa língua, porque vocês sabem que quando nós falamos de português de Portugal e quando falamos de português do Brasil, para mim, eu geralmente considero esses dois conceitos muito preguiçosos. Eles dizem muito pouco e fazem muito pouco. O português de Portugal é o português que é de Lisboa. Eu não nasci, não cresci em Lisboa, não é isso que eu falo. O português do Brasil é o quê? Hoje em dia é o quê? Qual é? Não é o de São Paulo? Quando eu vou ao Rio, não é isso que eu ouço. Quando eu vou ao Rio Grande do Sul, não é isso que eu ouço. Quando eu vou a Sergipe, o pessoal nem faz a africada, diz o mercado da cidade. Então, qual? Há muitos. Quando nós usamos documentos reais, essa variação linguística nacional e supranacional entra pela nossa aula dentro, não pede autorização a ninguém, nem tem que pedir, ela está lá e o que esses documentos reais nos fazem é criam-nos as possibilidades de nós começarmos a descobrir padrões e nós começarmos a desmistificar a norma padrão como aquela norma única e começar a entender que qualquer norma pode ser descrita. Só porque a norma padrão está descrita no livro não significa nada. Qualquer norma pode ser descrita. Por razões políticas, históricas, económicas, sociais, nós decidimos que aquela é a nossa norma para a convergência. Tudo bem, mas não tem que ser aquela única. Há outras, isto é sobretudo fundamental no português como língua de herança, ok? Nós temos que empoderar e respeitar as normas que os alunos já trazem para a nossa sala de aula. Eu lembro-me, por exemplo, do artigo da colega Fernanda Ferreira, da Bridgewater College, em Connecticut, que ela tem um artigo científico fabuloso. Ela trabalha muito com descendentes de portugueses e brasileiros em Connecticut, nas aulas dela, e o título dela é O Artigo Diz Tudo. Não é assim que a minha avó diz isso. Ok? Esse é o título do artigo. Não é assim que a minha avó... Ok, então como é que a tua avó fala? Olha, vamos alargar o nosso repertório, vamos alargar como... Ou outra forma de dizer a mesma coisa, vamos crescer na língua, ok? E os documentos reais, a variação real entra, porque ninguém na variação real está a consultar a norma padrão para ver se diz correto ou não, certo? Bom, como é que depois está organizado, então, em termos linguísticos, em termos de habilidades linguísticas, a plataforma? Da seguinte forma... Vanessa, eu nem sei quanto tempo é que eu tenho para falar, porque eu, para falar, falo muito, ficas à vontade. 30 minutos, ainda tem tempo ainda. Ok. Então, aqui eu vou ter que vos mostrar em inglês, porque eu não tenho como dizer isto em português. Então, na Europa,
hoje em dia, trabalha-se com o quadro europeu de referência para as línguas, certo? Todo mundo conhece. Sabe o que é certo? Ok. O quadro europeu de referência para as línguas foi criado com a ajuda do Conselho Norte-Americano para o Ensino de Línguas Estrangeiras, que enviou vários especialistas para trabalhar na Europa com especialistas europeus na criação desse quadro. Esse quadro baseia-se no quadro da ACFA, os princípios da ACFA, que é o American Council for the Teaching of Foreign Language, Conselho Americano para o Ensino de Línguas Estrangeiras, que tem um quadro de referência desde 1982, ok? Então já há muitos anos que nós trabalhamos com níveis e com descritores de proficiência. Esse quadro, que foi publicado em 82, resulta de um trabalho de várias associações de professores de línguas, do alemão, do italiano, do japonês, do coreano, enfim, várias associações de línguas, que se juntaram no final dos anos 70 para descrever níveis de proficiência, porque eles viam que como é que nós calibramos uma aula, como é que nós calibramos um curso, o que é um aluno iniciante, o que é um aluno intermédio, ok? Esse trabalho feito por essas associações baseia-se no trabalho feito por um senhor que se chama James Childs. Foi um linguista norte-americano fabuloso, completamente desconhecido, porque ele trabalhou durante muitas décadas no Defense Language Institute de Monterrey, na Califórnia. O Defense Language Institute é a instituição que foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, para quando os militares norte-americanos identificaram o ensino de línguas estrangeiras para os militares e para os diplomatas como uma questão fundamental e essencial para a segurança dos Estados Unidos. Porque o que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas norte-americanas não tinham ninguém de confiança para negociar um armistício em alemão com os alemães ou em japonês com os japoneses. E eles viram-se paralisados. Todas as pessoas que eram bilingues eram geralmente estrangeiros, não eram norte-americanos. E então eles decidiram que tanto os militares quanto os diplomatas norte-americanos, todos precisavam de aprender língua ao nível mais alto possível. É ele então que criou o primeiro quadro de referência, que é o ILR, ok? O Interlanguage Roundtable. O Interlanguage Roundtable tem aquela forma em triângulo, o 0 é o iniciante, o 5 é o superior. Eu fiz o teste há 2 ou 3 semanas, porque eu fiz a certificação para as entrevistas de proficiência em português, e eu tenho a grata felicidade de vos informar que eu sou 4, ok? De 5, o meu nível de proficiência é 4, ok? O número 5, o último, o mais avançado da língua, eles chamam o unicórnio. Não existe quase ninguém no 5, é tão complexo, ok? Mas, enfim, como é que eles decidem o que é uma pessoa que tem proficiência e uma pessoa que não tem proficiência? Eles começam por funções da língua. Eles criaram uma escala entre, por exemplo, fazer listas ou fazer perguntas como uma função mais baixa em termos linguísticos, até às funções mais avançadas, que é fazer abstrair, negociar, persuadir, criticar, categorizar, por exemplo. São questões muito predizer, são questões muito mais altas, são funções linguísticas muito mais complexas. Então, a plataforma Língua Viva está organizada das funções mais simples às funções mais complexas. A outra coisa que eles identificaram, então, por isso é que tem a sigla FACT, é a accuracy, ou seja, a correção. A pessoa fala com correção até ao nível 2, a pessoa precisa geralmente que quem ouve seja o que eles chamam um ouvinte habituado a falar com os estrangeiros, ou um ouvinte cooperativo, ok? Ou seja, a pessoa faz de tais erros que quem ouve tem que compensar para aquilo que a pessoa não consegue fazer. Até aos níveis mais altos, em que as pessoas criam na língua, criam a linguagem altamente metafórica, ok? O C é de 2 coisas, conteúdo e contexto. O contexto é simples, não é? Formal ou informal. A pessoa consegue adequar
a forma como utiliza a língua ao contexto onde está, ou não consegue. Se consegue, é um nível mais alto, se não consegue, é um nível mais baixo. Isso significa que na língua viva eu tenho, os alunos têm que se preparar e para fazer atividades depois, tanto a nível informal como a nível formal, ok? O conteúdo é highly educated, que eles chamam aqui, ok? Quanto mais formação uma pessoa tiver, mais temas distintos e diferentes pode comentar. Então, nas entrevistas, eu acho que uma pessoa 4 tem que comentar 5 temas completamente da globalização à mudança climática, coisas bastante complexas, ok? E o último é o tipo de texto, e aqui isto é muito simples, é simples. A pessoa fala em palavras, faz listas, nível iniciante, faz pequenas frases, faz pequenas sentenças, faz textos, parágrafos conectados, ou tem discurso longo e conectado, discurso em parágrafos. Então, o tipo de texto é muito fácil de determinar a proficiência da pessoa através do tipo de texto, que é muito claro. É desta forma que a língua viva está organizada. Sempre começa por palavras, frases, parágrafos, discurso. Sempre. Sempre leva o aluno nessa escada, vá lá. E como vocês devem calcular, com os documentos reais, a variação linguística vai cruzar todos estes elementos, ok? A ideia de pensar que a variação linguística é uma coisa avançada, não. No iniciante, quando a pessoa tem que falar por palavras, por exemplo, quando diz as cores, a variação linguística já vai estar lá. No Brasil, se não for para os olhos e para o cabelo, fala marrom. Eu nunca falo marrom, eu falo castanho para tudo. Variação imediatamente nas cores, segundo o dia de aula, ok? E acompanha até ao final de toda a progressão no aprendizado da língua. Então, a língua viva está Luís, já desta chegamos forma. a 30 minutos, mais 1 ou 2 minutos para concluir. É isso mesmo aqui, olha. Está aqui junto a conclusão, ok? Então, a língua viva é uma plataforma que traz a variação e que coloca como central do iniciante ao avançado e perspassa todos, tanto a escolha de vocabulário, como a escolha contrastiva gramatical, como a escolha de temas, como a escolha das próprias atividades que o aluno tem que desenvolver na sua carreira, na sua progressão na língua, dependendo dos seus interesses e contextos. Eu não vou mentir à minha querida Vanessa que eu... deixa eu fechar aqui. Que eu tinha algumas das perguntas que eu recebo com muita frequência, ok? Mas eu ia antecipar para vocês já não terem que me perguntar, porque eu recebo estas perguntas com muita frequência, mas se vocês tiverem tempo, eu respondo. De certeza que algumas delas vão surgir outra vez. Bom, brigadão, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu alarguei muito mais do que eu pensava, mas enfim.